Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar e muitas vezes desmistificando notícias falsas da internet, o famoso fake news. Meu compromisso é trazer sempre informações e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Capucci, sua anfitriã hoje, e temos uma convidada muitíssimo especial, a fisioterapeuta Isabela Fabris, para conversarmos sobre a associação da postura errada na infância, com a correlação com as maloclusões dentárias, a importância da amamentação e do desenvolvimento da articulação temporomandibular. E o assunto do momento que todo mundo quer saber é bruxismo e DTM, a disfunção temporomandibular. Bela, vou chamá-la de Bela, em muitas vezes, porque a gente se conhece da academia do CrossFit, então para mim ela é Bela. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai agregar muito com conhecimento para todo mundo que está escutando a gente e vai ser maravilhoso. Obrigada. Vamos começar com uma apresentação sua profissional. Eu já te conheço, né? Eu indico até meus pacientes para Isabela, mas eu gostaria que todo mundo nesse mundão aí que está assistindo a gente, que pudessem conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal também. Em primeiro lugar, é um enorme prazer estar participando desse podcast. Eu sou Isabela Fabris, fisioterapeuta. Há 20 anos já trabalho com fisioterapia crânio-mandibular. E tenho 4 filhos, sou mãe, então esses assuntos são presentes no meu dia a dia também. Respirador bucal, DTM, tudo isso faz parte, eu acho que um pouquinho, todo mundo acaba tendo um pouquinho de impacto disso na vida, e na minha casa não é diferente. Também temos respiradores bucais, temos problemas de DTM, temos tudo. Então, eu acho que é um assunto que vai ter bastante coisa para falar mesmo. É importante, assim, eu quando eu converso com amigas ou até no consultório sobre esses assuntos e falo sobre a fisioterapia, entendo que é muito difícil para o leigo correlacionar as especialidades da área de saúde, né, as profissões da área de saúde em um problema, né, a gente é que tem que realmente fazer essa orientação para o paciente, e um desconhecimento total do impacto desses problemas na saúde da criança, né, que nós mães, nenhuma mãe tem um filho para que ele não seja saudável, né? Sim. Então, a gente, claro que quer, e aí quando a gente aborda um assunto tão desconhecido, eu percebo até um certo pânico. Jura que pode acontecer tudo isso? E a gente não quer causar nenhum estresse, mas sim, levar informação, e é por isso que a Isabela está aqui com a gente hoje. Eu queria começar esse nosso bate-papo, vou deixar o bruxismo mais pro final, tá? Para vocês assistirem tudo, mas eu queria começar esse nosso bate-papo. As minhas monografias foram sobre a síndrome do respirador bucal, né? E aí eu estudei um pouquinho sobre esse impacto das maloclusões e dos problemas respiratórios no desenvolvimento postural das estruturas das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O respirador bucal, ele é bem específico pela dificuldade de respirar durante o dia todo, não só à noite, como o dia todo ele tem essa dificuldade, e aí ele acaba adotando posturas, né, para esse ar entrar com maior facilidade, para essa respiração fluir melhor. Então, a primeira coisa que acontece é essa cabeça ficar mais anteriorizada, então fica aquela cabecinha mais para frente, nisso a gente já tensiona toda a musculatura aqui cervical e já muda uma biomecânica da sua coluna mesmo. E aí faz uma hiperextensão cervical, favorece uma formação de uma cifose torácica, então e aí aquele ombro fechadinho. Então já começa a aparecer uma postura cifótica de ombro fechado, com a cabeça interiorizada. E sem falar na musculatura orofacial, que aí também ela começa a diminuir a função dela e aí ela começa a ficar hipotônica, mais enfraquecida, e com isso tudo vai surgindo as DTMs, os problemas na articulação temporomandibular. Gente, isso na infância. Eu me assusto, né? A síndrome do respirador bucal, a gente trata assim na odontologia, ela tem questões muito sérias, até de diminuição, né? A hipooxigenação do cérebro, né? Então, são crianças que têm dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração. Dormir até. De dormir. Elas têm uma olheira muito característica, né? E a questão de dormir, e esse é um fato que a gente até vê muito em adulto, né? Há pouco tempo eu e Vinícius tivemos no consultório um caso sério de apneia do sono, né? Sim. Então, assim, além de todo esse impacto na formação, as crianças estão em formação, gente. Eu falo muito lá no consultório sobre os problemas da formação dos ossos da face, né? Porque é onde eu atuo, mas eu sei do impacto que isso tem na coluna, né? Na bacia, no fêmur, porque a criança está em desenvolvimento. Então, quando ela assume uma má postura, ela vai crescer daquele jeito, né? E isso é para o resto da vida, são problemas seríssimos. Sim, é um efeito em cascata. Começa
piorando em cima, e aí a coluna toda interligada, o corpo todo, e aí vai causando desarranjos posturais em todo o corpo da criança mesmo. E isso começa desde sempre. Você percebe, além da respiração bucal, né, alguns outros tipos de maloclusão que as crianças, ou até os adultos, né, porque muitas vezes não chegam crianças, porque não assistiram meu podcast, não chegam crianças no consultório da Bela, chegam já adultos com problemas, né? Você uma vez até me indicou um paciente classe 3, né? Que a gente fala, um prognata. Como você vê essa correlação dos problemas odontológicos, ortodônticos, né? Com as questões posturais na fisioterapia? Não. Toda a relação do mundo, os problemas posturais, porque os músculos cervicais estão intimamente ligados aos músculos da cabeça, do pescoço. Então, assim, tem toda a ligação do mundo. Esse respirador bucal, a gente enxerga mais um classe 2, que é aquela dente mais para frente, a mandíbula mais para trás. Esse é o mais característico, mas todos os problemas posturais estão intimamente ligados à região de cabeça e pescoço, esses problemas mais altos, mais da cervical, porque todos os músculos são muito ligados, muito conectados, né? Então, com certeza, e já esse foi o tema da minha monografia, um desarranjo cervical ocasiona um desarranjo na ATM. E um desarranjo na ATM também pode ocasionar um desarranjo cervical. As duas coisas acontecem simultaneamente. A gente não pode tratar um paciente só no consultório odontológico, só no consultório de fisioterapia, né? Tá tudo associado. Se você quer realmente a melhora daquele paciente, a gente precisa ter uma visão multidisciplinar desse paciente, né? Eu vejo muito, e hoje em dia, por conta da harmonização orofacial, as pessoas se preocupam muito com a estética facial. Quando uma criança ela está na fase de troca de dente, se um dente ele nasce girado ou num posicionamento desfavorável, o que é muito comum, a criança, quando fecha a boca, ela não consegue encaixar. E aí, o que ela faz? Ela desvia a mandíbula para conseguir encaixar, ou para frente, ou para o lado. Então, assim, por exemplo, uma mordida cruzada unilateral para um lado, de uma criança em desenvolvimento, quais seriam os acometimentos posturais dessa criança, por exemplo? Posturais ou na ATM? Porque a ATM, aí a gente já vê um total problema em ATM, né? Sim. Que ela já fica mais lateralizada, a gente tem uma hiperfunção de um lado, uma hipofunção do outro lado. Esse problema vai ser um problema, com certeza essa criança vai ter. Mas de uma lateralidade, a gente tem a musculatura toda desse lado vai estar totalmente sobrecarregada. Para a gente jogar a mandíbula para um lado, a gente sobrecarrega escaleno, todos os músculos do lado de cá e até mesmo o masseter, ele vai ficar muito mais sobrecarregado. Todos os músculos, o pterigóide, todos os músculos do lado de cá vão estar extremamente tensionados para mandar aquela mandíbula para o lado de lá e os músculos do lado contrário vão ficar o quê? Encurtados, porque uma vez que a gente alonga um, a gente está encurtando o outro lado. Então a gente começa com assimetrias, com musculaturas com diferentes tônus musculares e vai causando desarranjos e aí começa o desarranjo geral. E por que eu gosto de falar de criança, gente? Porque quando a gente pega o problema no início, né, a gente consegue resolver, a gente não deixa essas estruturas ósseas serem formadas dessa maneira. Ah, Marcela, mas não existe a cirurgia ortognática? Claro que existe a cirurgia ortognática, mas quando a gente chama, aí vai entrar meu lado nerd, o sistema estomatognático, ele está formado, você pode operar esse paciente? Pode, mas a adaptação dele, a reabilitação dele, o conforto dele, não vai ser o mesmo se ele tivesse sido formado daquele jeito. Então, a gente, claro, pode oferecer o melhor tratamento, tanto ortodôntico, associado à cirurgia ortognática, acompanhado no pós-operatório pelo fisioterapeuta para fazer essa reabilitação dos músculos que de um lado estavam estendidos, do outro estavam encurtados. Mas fazer isso num paciente adulto é muito mais complexo e muito mais limitado. Muito mais, com certeza. Então, se a gente pode ter esse olhar, essa abordagem na infância, na adolescência, né, antes do pico de crescimento, que a gente ainda possa atuar de maneira que essa criança ela consiga se desenvolver de uma maneira harmônica, muito melhor, tá, mamães? Então, se liguem, busquem atendimento, tanto de fisioterapia quanto de odontologia, ortodontia, para que se exista alguma questão, a gente possa intervir
vir antes do problema estar de fato instalado e o tratamento ser muito mais complexo. A gente estuda na odontologia, nessa parte de odontopediatria, o desenvolvimento, né? A importância, por exemplo, da amamentação, para o desenvolvimento, principalmente da articulação temporomandibular. Queria que você falasse um pouco. Eu falo isso para os meus pacientes no consultório, mas eu queria uma visão da fisioterapeuta falando sobre a importância da amamentação no desenvolvimento da articulação. Eu falo isso para os meus pacientes também no meu consultório, que é super importante. A nossa articulação, ela não nasce totalmente pronta. Não só da ATM, como do quadril, a gente tem algumas articulações que a gente precisa da carga, da descarga da carga, para ela ficar totalmente formada. E a ATM é essa articulação. Com a amamentação, a criança movimenta a mandíbula para frente e para trás. E com isso, o côndilo vai batendo lá na fossa mandibular. E é essa movimentação de para frente e para trás é que cava esse côndilo para ele ficar mais côncavo toda vez e para essa articulação ter uma melhor formação, para ela conseguir ter uma mecânica melhor, fluir melhor, ela movimentar melhor. E aí, por isso é super importante essa amamentação, para conseguir essa formação completa da fossa mandibular com o côndilo. Gente, é muito importante. A gente, na odontologia, a gente estuda os movimentos excursivos da mandíbula, né? Sim. E para que isso aconteça de maneira saudável, a gente precisa ter essa anatomia do côndilo muito bem feita, né? Exatamente. Desenvolvida. E o maior fator é a amamentação. A gente compreende, claro, existem situações que a criança não pode ser amamentada, né? Mas a gente precisa ter esse movimento de ordenha de alguma outra maneira para que a gente possa estimular esse desenvolvimento saudável da criança, né? Isso é muito sério. Eu falo muito no consultório sobre a importância da amamentação. É complexo. Eu falo, a gestação é complexa, né, Isabela? Mas eu falo que se hoje eu, mãe de 2 filhos, Isabela tem 4, tá? Mas se falo hoje, mãe de 2 filhos, qual é a parte mais difícil? Eu falo que é a amamentação. É a amamentação, com certeza. Não, fora a formação da ATM, a gente tem toda uma questão da musculatura orofacial também, que ela acaba ficando mais flácida. A gente tem musculaturas mais hipotônicas quando a gente não usa, porque a mamadeira, às vezes é necessário, claro, mas ela é muito mais fácil para aquela criança mamar. Então, ela não... Esse movimento da mandíbula com a mamadeira você não faz, ela vai sugar. Esse movimento de para frente, para trás, que a mandíbula faz, é só com a amamentação no peito mesmo da mãe para conseguir esse estímulo. E o que você vê, assim, que você possa orientar essas mães quando essa amamentação ela não acontece, independente do motivo? Quais são os impactos no desenvolvimento da articulação temporomandibular, na saúde e até na estética dessa criança que vai virar um adulto? Não, quando essa amamentação não acontece, aí também eu acho que a mãe não tem que se martirizar, né? O mundo dela não acabou e é claro que aquela ATM não está condenada por causa disso. Ela vai ser a gente tem que só prestar um pouco mais de atenção, de repente, nessa criança, nessa ATM. Mas quantas crianças não amamentam e têm uma saúde bucal normal, né? Mas a gente tem que prestar atenção nos problemas de mordida, o tipo da mordida daquela criança, na musculatura, em todo o rosto. E estimular aquela criança quando começar a alimentar, a comer todos os tipos de alimento, todas as texturas, para exercitar mesmo essa musculatura, mastigar, que isso também vai ajudar no final dessa formação. Então, não só a amamentação. Todo o processo da primeira infância é super importante para a formação, né? Mas quando consegue amamentar, é um plus que a criança já tem em cima daquilo, essa parte, né, da alimentação é muito interessante. Ela não está no nosso roteiro, mas é muito interessante, porque eu recebo mães do consultório que falam assim: meu filho, ele é chato para comer. Ele é muito chato para comer. Não come nada. Não come carne, por exemplo, ele não come. E aí a pergunta que eu faço, eu volto a pergunta para a mãe. Eu falo assim: ele não gosta ou ele não consegue? Exatamente, Porque, por exemplo, um paciente que é respirador bucal, ele não consegue ficar muito tempo com alguma coisa na boca para mastigar e engolir. Porque ele precisa respirar pela boca. Sim. Então, não dá conta das duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito corriqueiro lá no consultório. Eu falo, peraí, calma, né? E existe a faixa etária para a introdução alimentar. A gente começa com alimentos mais pastosos e líquidos para depois ir para as coisas mais sólidas. É muito importante para o desenvolvimento tanto dos dentes quanto da parte óssea e da parte muscular, essa mastigação. Eu conheço crianças de 8, 9 anos que só comem alimentos líquidos e pastosos. Bate tudo no liquidificador. Gente, primeira coisa quando você chega no consultório, eu acolho essa mãe.
Porque não é fácil, né? A criança negar a comida, você quer alimentar seu filho. A gente começa a entrar em desespero de, ele não tá comendo nada, ele não tá comendo... Eu era essa criança que não comia nada, tá? Minha avó vivia atrás de mim com comida. Nas festas eu não comia, eu não gostava de comer realmente. Mas, há pouco tempo chegou uma criança no consultório com um palato extremamente atrésico, né? Bem fechadinho, bem pequenininho, aquela característica do respirador bucal, a gente vê a cabeça anteriorizada, que a Isabela acabou de falar, aquele ombrinho um pouquinho mais fechadinho, aquela olheira, o palato muito pequenininho, já tinha mordida cruzada posterior bilateral, e com essa... ela é chata pra comer, não come nada. Carne... ela é vegana. Já escutei isso uma vez. Ela é vegana, ela não gosta de comer carne. Ela não gosta ou ela não consegue? E a criança não tem maturidade neurológica pra falar, não, mãe, eu não como porque eu não dou conta. Né? É uma coisa que eu preciso ficar muito tempo na boca mastigando, eu não dou conta de comer isso e respirar ao mesmo tempo. Aí né? eu decidi que eu não gosto. Então, eu recusei. O bebê, a criança pequenininha, ela recusa esse alimento. Sim. E a gente precisa entender por que ela tá recusando esse alimento. A gente não pode pular essa etapa, porque é muito importante. Essa informação também é muito importante para os pediatras, né? Porque os médicos, eles não têm odontologia, nem fisioterapia, né? Não tem esse olhar, né? Não Ele tem. olha o global, né? A saúde. Eles não têm esse conceito na faculdade, né? Eu percebo meus amigos, eu tenho, graças a Deus, muitos amigos médicos, que são meus médicos também, mas que a gente tem uma troca quando o assunto vai para odontologia, que realmente eles desconhecem. Então, essa informação que a gente passa aqui é até muito importante para os profissionais da área médica, para que possam não tratar, mas perceber algo ali fora da normalidade e poder indicar. Agora, uma coisa que tem acontecido muito no consultório, eu vou começar com as crianças e adolescentes, mas a gente vai chegar nos adultos. Os casos, a gente fica... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas os casos de bruxismo, né, de DTM em criança e adolescente têm aumentado muito no consultório. Mas tem aumentado muito porque as pessoas hoje em dia estão mais conscientes, né? Tem mais informação, ou porque, de fato, a mudança na nossa rotina de vida, né? Com televisão, tela de maneira geral, e velocidade da vida, né? A vida tomou outra velocidade. Estão impactando a vida das crianças, né? Você percebe esse aumento de bruxismo nas crianças e nos adolescentes? Nos adolescentes são os que chegam no meu consultório. Os adolescentes com bruxismo, com DTM. Na verdade, não chega no meu consultório com bruxismo, mas chega com diagnóstico de DTM. Sim. E aumento, assim, enlouquecedor de adolescentes, parando para pensar, da pandemia. Foi o marco que aconteceu no meu consultório dos adolescentes, foi na pandemia, onde apareceram muitos, aumento de ansiedade, aumento de telas, aumento de posturas inadequadas, eles ficavam mais em telas, então assim, ficavam em posturas inadequadas por mais tempo, e aí vai sobrecarregando a postura, e aí começaram posturas ruins e, consequentemente, a DTM, né? O apertamento, o bruxismo, e aí é a atenção mesmo do dia a dia, né? De tudo que vem acontecendo, do momento, e o aumento de telas. E as crianças saem menos para brincar, né? Ficam mais presas dentro de casa, consequentemente ficam com mais energia, e aí ficam mais paradas, não gastam essa energia, então ficam mais ansiosas. E aumento dessa ansiedade, eu percebi um aumento muito grande dentro do meu consultório. Os casos de bruxismo, a gente tem associação, eu percebo a mesma coisa. A pandemia, ela foi um marco no consultório. O bruxismo, ele se intensificou muito. Eu falo que antes da pandemia, 90% da população mundial fazia bruxismo. Depois da pandemia, 99,9% da população mundial faz bruxismo, né? E tem consciência, na verdade, e tem consciência. Tem consciência. No nosso consultório, durante a pandemia, depois daquele momento muito restrito, né? Chegava um dente por semana fraturado, assim, ao meio. Caramba. De ter que extrair, fratura já envolvendo raiz, de ter que extrair e fazer implante. Era um por semana, pelo menos. Tinha semana que até tinha mais. Isso é muito triste, né? A gente já teve casos de paciente que fraturou implante por causa de bruxismo, né? Porque aí a gente depois descobriu que tinha uma questão de apneia do sono associado. A gente vê muito isso. Isso era muito distante. Isabela, isso era muito distante. Isso estava relatado em livro, em artigo científico. Ou a gente, por acaso, conhecia um colega que já tinha tido um caso muito específico como esse. Hoje em dia, é comum no consultório, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como a fisioterapia pode ajudar esses adultos com bruxismo. Os adultos, adolescentes, de modo geral, a fisioterapia pode ajudar muito. Primeiro, diminuindo a dor, né?
Todos esses pacientes chegam no meu consultório com dor. Eles me procuram pela dor. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, a analgesia é a primeira parte do tratamento. E a conversa com o paciente. Então, assim, educação em dor, que é o que eu falo para eles, que é fundamental dentro da sessão, educação em dor. Então, eu mostro, eu pergunto assim, você faz apertamento diurno? Todo mundo fala assim, não. Fala assim, então a gente vai fazer um combinado. É a mesma coisa no consultório. Então, a gente vai começar a reparar. Aí a gente combina de colocar aplicativo, de anotar, de meia hora perceber se está apertando esse dente ou não. E aí a gente começa a ver assim. Aí todo mundo volta na segunda sessão. Nossa, eu descobri que eu aperto muito. Eu aperto o dia todo, eu aperto pelo menos 5 vezes por dia. E aí a gente começa a perceber e a educar o nosso corpo. Porque não adianta a gente parar, falar assim, você não pode apertar. Ou então bloquear, como tem muito botox, né? Só bloqueando. Isso é muito legal, mas tem que ser associado a essa educação em dor. Porque não adianta só bloquear e o paciente não entender que ele tem que parar de apertar. Porque passa o efeito, o paciente volta a apertar e passa e muito volta tudo rápido. de novo. Exatamente.